Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Kel Lopes e hoje eu vim te contar um pouco da minha vida pessoal, das minhas particularidades. Isso mesmo, curiosidades de algumas pessoas até, que já me perguntaram como isso aconteceu, como foi o meu processo de emagrecimento, como eu consegui emagrecer. Muitas pessoas que ficam muito tempo sem te ver, quando te encontram, se assustam. Ué, como essa mulher emagreceu desse jeito? Bom, mas não foi da noite pro dia, não foi uma mágica, não mesmo. Existe um longo caminho e eu costumo dizer que esse caminho foi assim, passos de formiguinha. Na minha adolescência, eu comecei a engordar. Eu tinha por volta de 12 anos quando eu comecei a aumentar o peso. Com 15 anos, de 15 para 16 anos, eu já estava bem gordinha. Com 17, mais gordinha. Eu não tinha uma educação alimentar, eu não tinha conhecimento a respeito de nutrição, a respeito da importância de uma atividade física. Não tinha. Na minha época, hoje eu tenho 33 anos, não havia tanta informação como hoje tem. Na rede social você vê várias dicas de nutri, enfim, não tinha, não existia. Então, existia pessoas que davam palpites, sugestões, ensinavam o que tinha dado certo para elas, enfim. Eu não havia procurado um nutricionista até os meus 18 anos. Com 18 anos eu fui ao nutricionista, fiz a biopedância, fiz todos aqueles exames. Então, a nutricionista falou o seguinte para mim: olha, você vai anotar para mim todos os seus hábitos alimentares. Tudo que você comer durante o dia, você vai anotar para mim. Fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu me vi diante de uma folha em branco onde eu tinha que ser tão sincera com tudo que eu comia. Infelizmente não deu certo. Eu não fui sincera, não é verdade? E não adiantava também eu inventar que eu estava comendo de um jeito que eu não estava. Não deu certo. Esse planejamento não deu certo para minha pessoa. Continuei frustrada, identificando que os meus hormônios estavam colaborando para que eu engordasse. Sendo assim, fui na endocrinologista, onde ela identificou algumas alterações hormonais. Eu tratei essas alterações hormonais. Quando eu tinha 19 anos, eu comecei esse tratamento. Eu emagrecia gramas. Cada consulta que eu ia, eu tinha emagrecido gramas. Saía de lá insatisfeita, triste, chateada e fazia o quê? Desistia de tudo. Logo depois, voltava tudo de novo. Só que eu só queria fazer regime. Não chegava nem a ser uma dieta. Regime, ou então cortava, ficava sem comer, sem entender o tanto que isso faz mal. Então, continuei completamente sem noção, completamente sem entender de fato do que eu necessitava. Causava desânimo, autoestima baixa. Eu não conseguia enxergar que eu era aceita pelas pessoas da forma que eu era. E eu me machucava com isso, eu me magoava com isso, mas agia da forma errada. Agia de uma forma com que não tinha benefício para mim, porque eu descontava também na comida. Nervosa, ansiosa, chateada, consome mais açúcar do que realmente era para eu consumir. Com 20 anos, eu estava bem gordinha. Dos meus 20 aos meus 22 anos, foi o período em que eu mais engordei. Eu cheguei a pesar 85 quilos. Hoje eu peso 58 quilos. Eu já cheguei a pesar 54. Vou explicar como isso aconteceu. Durante essa minha fase dos 22, onde eu engordei muito, com 23 anos, eu comecei a emagrecer.
Só que até então eu nunca havia praticado um esporte, uma atividade física. Todas as vezes que eu entrava na academia, eu ia só uma semana, nunca mais aparecia lá. Quando eu era mais nova, no ensino médio, na escola, enfim, ensino fundamental, eu nunca fui de praticar esportes. Eu era aquela menina que ninguém queria no time. Eu atrapalhava o time, eu era taxada de lerda, taxada de que não ia dar conta, o famoso café com leite. Assim também nas brincadeiras de infância. Então, eu cresci acreditando que esporte não era pra mim, eu não tinha habilidade. Me fizeram acreditar que eu não tinha habilidade pra me exercitar. E eu cresci com essa verdade. Verdade não, mentira, porque eu tenho sim e você também tem. Com esse resumo da minha infância, da minha adolescência, até mais ou menos os meus 27 anos, eu não tinha uma noção, eu não tinha um cuidado exatamente saudável. Eu não tinha hábitos saudáveis. Portanto, não tinha como eu ter um resultado saudável. 29 anos bate na porta, a insegurança, as dúvidas, a insatisfação com quem eu estava sendo naquela época. Então, resolvo entrar na academia, agora com um pensamento de mulher madura, com um pensamento diferente. Entrei. Eu não acreditava muito que tinha resultados, mas vou me exercitar. Eu também não sabia como se exercitar mudaria a minha energia, o meu humor. Muda tudo. Muda a sua energia, muda o seu humor. Você se torna uma pessoa melhor, uma pessoa feliz e uma pessoa satisfeita. Aquilo vira um hábito e um hábito muito bom. Eu ia fazer 30 anos, então me vi na obrigação de cuidar com mais responsabilidade da mulher que eu estava me tornando. Busquei um profissional na área de nutrição, onde comecei também a acompanhar a minha alimentação de forma certa. Eu me policiava, comecei a aprender que muitas coisas que eu consumia não faziam bem e não iam me levar ao meu objetivo. Eu te faço uma pergunta. O que você tem consumido? O que você tem comido? A sua alimentação, a sua refeição, ela vai te levar aonde você quer chegar? Ela vai te levar ao corpo que você deseja? Pensa bem. Voltando ao meu assunto, eu comecei a mudar todos esses hábitos. Eu comecei a enxergar que eu tinha outras possibilidades. Eu comecei a treinar sem muita cobrança comigo. Eu estava sem trabalho, então ir para a academia era algo que me deixava alegre. Era uma função a mais no meu dia. Então isso começou a fazer diferença para mim e eu começava a sentir isso. Quando eu não ia, eu não me sentia tão bem como quando eu ia. Mudando meus hábitos alimentares e indo para os treinos, eu comecei a notar que algo em mim estava mudando. A calça caía, a blusa começou a folgar. E eu fui pensando, tá certo, os dois juntos dá resultado. Se exercitar e se alimentar de forma saudável. Gostei. Musculação nunca foi meu forte. Eu sempre gostei de atividades mais de dança, o cross-train, mas não diretamente eu fui pro cross-train. Eu fiz o treino funcional. Saía de lá molhada, chegava em casa feliz, mudava toda a química do meu corpo. Hoje eu entendo sobre isso. E aquilo foi virando um hábito e eu fui tomando gosto, só que eu comecei a gostar demais. Eu fiquei muito viciada naquilo. Sem notar que já estava sendo fora do equilíbrio, não estava sendo bom também para minha saúde. Eu comecei a ser muito radical na minha alimentação. Eu comecei a cortar muitas coisas sem seguir as regras do meu nutricionista.
Sendo assim, eu comecei a secar. Perdi massa muscular e comecei a ficar muito magrinha. Eu fiquei com 54 quilos, eu fiquei seca. As fotos vão aparecer pra vocês. Eu fiquei muito magra. E eu não enxergava isso. Foi então que eu identifiquei que eu estava tendo um problema. Um processo de compulsão que estava fora dos planos. Eu me abdicava de muita coisa, mas quando vinha à vontade, eu tinha cenas de exagero aos meus olhos. E isso começou a me fazer mal. Eu comecei a identificar que isso não estava me deixando bem. Ir pro treino já não estava me deixando mais feliz, porque eu não tinha energia para treinar. Foi então que eu conheci o coach, foi então que no método CIS, eu comecei a mudar essas minhas crenças e me perguntar por que eu queria ficar tão magra? Por que eu queria ficar tão magra? Se eu já não estava mais feliz. Então eu entendi que a minha vida deveria ter equilíbrio, a minha vida deveria ter atividades diferentes que me fizessem feliz. E comer também é algo que nos deixa feliz. Então eu também podia me permitir comer um chocolate quando eu quisesse. Eu não precisava ser tão radical comigo, tão dura comigo, se eu já tinha conseguido o meu objetivo. E eu identifiquei que eu tinha muito medo de engordar tudo de novo. E isso me fez sofrer muito. Eu entrei pro CrossFit e eu amei, porque eu aprendi que eu podia me desafiar. Coisas que eu não fiz na minha adolescência, porque as pessoas não acreditavam que eu podia, eu fazia e o meu corpo respondia e os resultados eram muito bons. Então, eu tornei disso um hábito. Entendendo que eu deveria ter uma balança equilibrada de alimentação saudável e treinos, sendo que essa balança também eu deveria sim usá-la para me permitir, para celebrar os ganhos, mas também para não me maltratar quando eu não conseguisse algo que eu tinha planejado. Outra coisa também que eu acabei de me lembrar foi: não se pese todos os dias. Não se pese todos os dias. Eu comecei a ficar muito bitolada quando eu comecei a me pesar todos os dias. Eu me pesava todos os dias e aquilo foi me deixando mal e aquilo foi me deixando triste. E era como se eu me cobrasse, eu tinha que pesar aquilo. Eu me baseava e tinha que pesar aquilo. Quando eu não pesava aquilo, era o dia que eu não queria comer nada. Não faça isso com você, não faça isso com seu corpo. Treine, se alimente de forma correta. Comece a substituir coisas que você sabe que não é saudável, que não faz bem, que o seu corpo não recebe de forma legal. Você sabe quando você se alimenta, passa mal, quando você exagera. Você sabe. O nosso corpo fala. A alimentação é cura. Eu espero que você tenha gostado. Foi um breve resumo. A história é muito comprida, o processo é muito longo. Existem muitos e muitos detalhes. Eu vou lembrando e gravo outras coisas para vocês. Você já se inscreveu no meu canal? Se inscreve, curte aí, dá sugestões de vídeo que eu vou gravar para você. Faça perguntas também, eu posso elaborar através das suas perguntas um vídeo respondendo todas. Um beijo. Tchau, espero você de novo.